Boa noite, meus amigos e minhas amigas, o nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus para que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, Tua amadíssima esposa, pedimos, Senhor, que abras o nosso coração e a nossa inteligência, para que coloquemos, Senhor, a verdade que cura e que liberta, nos livre de todos os males do corpo e da alma. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Compartilhe os nossos vídeos, tá? Por favor. Eu vou fazer hoje o terceiro e último vídeo sobre por que os nossos irmãos protestantes estão retornando para a Igreja Católica. Então, na aula passada eu falei sobre Lutero, não deu para me terminar. Hoje eu quero terminar. Eu não quero nem me alongar muito, porque eu quero terminar falando do Lutero e depois eu quero falar um pouco também do Henrique VIII, também, que foi lá da Inglaterra também. Foi outro protestante muito famoso que fez muito mal para a igreja. Vamos lá. No final da vida, está falando de Lutero, tá? No final da vida de Lutero foi triste, envolvido em muitas controvérsias e grosseiras polêmicas com seus discípulos, tá vendo? Ele brigava até com os próprios discípulos. O seu casamento com a ex-freira Catarina Bora também foi um fracasso. Dizia Lutero, o próprio Lutero falando do casamento dele. Não ia dar coisa boa mesmo, né? Ex-freira com ex-padre. Este matrimônio é tão vil e desprezível que, te seguro, nem os anjos deixaram de chorar, nem os demônios de rir, tá vendo? Para ele tudo era o demônio. No final da vida, seus amigos se queixavam do excesso de bebida, ele começou a beber, e de sua tirania em matéria de doutrina, mas ele não era humilde, né? Ele continuava achando que ele era o bambambam. E o acusavam de que desejava transformar-se num novo papa. Eu tenho para mim que o Lutero queria era ser papa. Eu tenho essa opinião. Mais autoritário e arrogante que o de Roma. Lutero morreu duvidando de sua própria doutrina. Eu não estou falando da Igreja Católica, não, da doutrina dele, protestante. Ele próprio não tinha certeza da doutrina que ele mesmo criou. Ele sabe que é mentira. Ele sabe. E tudo atribuía ao demônio, como eu já falei. Em 18 de fevereiro do ano de 1546, ele morreu na cidade de Sleben, na Alemanha, sem retratar-se de nenhum dos seus erros. Então, ele morreu brigado com a igreja, ele não se arrependeu de nada. Morreu brigado com a igreja. Inclusive, tem santos que tiveram visões do Lutero no inferno. A igreja não confirma isso. Padre Pio. Alguns tiveram a visão do Lutero no inferno. A igreja não. A igreja nunca disse o nome de ninguém que esteja no inferno, nem Judas. Ok? Então, isso aí só Deus pode dizer. Mas que ele morreu brigado com a igreja, morreu. Lamentavelmente, Lutero caiu no mesmo erro de todos os hereges. Qual é o erro? Que não souberam separar os erros dos filhos da igreja da mãe igreja, que é santa. Está no nosso credo. Igreja una, santa, católica e apostólica. O que erra é o homem, mas a igreja é santa como instituição, que é o corpo de Cristo. Os santos souberam combater os erros dos filhos da igreja sem se rebelarem contra ela, a esposa de Cristo. São Francisco de Assis tinha os mesmos erros da época do Lutero. Ele foi lá, pediu audiência com o Papa e ele não brigou com o Papa, não brigou com a igreja. Não. Diferente do Lutero. O cardeal Newman, convertido da igreja anglicana, que nós vamos falar dela daqui a pouco, afirmou: aprofundar o conhecimento acerca da história é abdicar do protestantismo. Um homem que era protestante, depois virou católico. Olha o que ele está dizendo. Aprofundar o conhecimento da história, por isso que tem muita gente vindo para a igreja. Tem muita gente estudando história.
É o que eu estou fazendo aqui. Gastei um vídeo só com história para você. História verdadeira, verídica. Não tem nada de mentira. É abdicar do protestantismo. Gente, se você é católico e começa a estudar história, você não larga a igreja. Não larga. Porque não foi Jesus que fundou isso. Foi o homem. 1500 anos depois. Como Deus sabe de todo mal tirar um bem, já diz Santo Agostinho, a reforma luterana serviu para que a igreja fizesse o Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, que realmente conseguiu mudar o que era preciso. Então, a igreja reconheceu que algumas coisas ela tinha que mudar, não de doutrina. De doutrina a igreja não mudou nada, mas muita coisa a igreja mudou, coisas pastorais. A própria questão das indulgências, continua a indulgência, mas você não vê as loucuras que tinha na época do Lutero. Você não vê. O Papa até hoje ele dá indulgência, mas você não vê ninguém comprando indulgência, ninguém se enriquecendo com indulgência, você não vê. Então a igreja melhorou nisso tudo, continuou com a indulgência, sem acabar com a indulgência, mas, entendeu? Não tem mais aquelas loucuras que tinha. Foi um concílio tão eficaz que só tivemos outro depois de mais de 300 anos, o Concílio Vaticano I, em 1870. Eu já fiz um vídeo aí sobre concílio. O que é um concílio? O Papa se reúne com todos os bispos do mundo para combater alguma heresia. Aqui foi 18 anos para combater o Lutero. Porque o Lutero fez uma desgraça na igreja, dividiu a igreja. Então o que a igreja fez? Se reuniu em concílio, vamos analisar tudo. Aceitou muita coisa, mas muita coisa a igreja não mudou. Em termos de doutrina, a igreja não mudou nada. Purgatório continua, missa continua, sacramento continua, porque é verdade. Aquilo que é verdade não muda. É desde o primeiro século. O que tem que mudar é a mentira, não a verdade. Após o Concílio de Trento, tivemos os grandes trabalhos dos doutores da igreja. Foi o século dos santos, um verdadeiro renascimento da alma cristã. Então, depois de Lutero, houveram santos extraordinários, que alguns eu já fiz até a vida deles aí, e alguns eu vou fazer esse ano que vem, esse ano. Então, eu só vou dar o nome de alguns santos da época do Lutero, que combateram o protestantismo. São Felipe Neri, aqueles que eu ainda não fiz um vídeo, eu vou fazer esse ano. São Felipe Neri, todos da época do Lutero. Santo Inácio de Loyola, São Camilo de Leles, São José Calazans, São Francisco Xavier, São Pedro Claver, São Francisco de Regis e grandes doutores da igreja. São João de Ávila, Santa Teresa de Ávila, São Pedro Canísio, São João da Cruz, São Roberto Bellarmino, São Lourenço de Brindes, São Francisco de Sales, Santo Afonso de Ligório. Então, gente, todos esses foram doutores da igreja, são santos que o Papa, só o Papa pode dar o título de doutor, aquele que domina a doutrina, estuda a doutrina, para combater a heresia do protestantismo. Esses foram os que de fato fizeram a verdadeira reforma na igreja, não revolução. Sem derrubar a tradição, o magistério e os dogmas que Jesus nos deixou. Quem deixou a tradição? Foi Jesus. Quem que deixou o magistério? Foi Jesus. Quem que deixou os dogmas? Foi Jesus. O que quer dizer dogma? Verdade. Verdade de fé. Então a igreja continuou com a mesma doutrina. Com o advento das... Agora, isso aqui eu quero que você entenda. Com o advento das grandes... Ou seja, chegada, né? Das grandes navegações dos países católicos, Portugal e Espanha, a evangelização avançou na América, na África e na Ásia. Começou com Cristóvão Colombo, que descobriu a América e era catolicíssimo, e depois... Calma que nós vamos chegar lá. A Ordem dos Jesuítas é a maior congregação da Igreja Católica. Começou na época do protestantismo. Recém-fundada por Santo Inácio de Loyola, que eu já fiz um vídeo dele aí, trouxe uma contribuição fundamental para que boa parte da Alemanha,
se mantivesse católica e a América evangelizada. Então, além de evangelizar a América, os jesuítas continuaram evangelizando a Alemanha, mesmo ela sendo um pouco protestante com Lutero, porque Lutero já tinha morrido. Ok? Chegou a ser extinta em 1769 pelo Papa Clemente XIV. Por quê? Por causa das fofocas. O pessoal começou a fazer fofoca. Então o Papa suspendeu por um tempo. Mas foi reabilitada pelo Papa Pio VII em 1814, depois de 45 anos. E está aí até hoje os jesuítas, uma congregação da igreja, que são missionários que vão, né, para fora para evangelizar. A reforma protestante obrigou a igreja a se organizar melhor e dar mais atenção às novas instituições religiosas, como a Companhia de Jesus e as congregações missionárias. Então, a igreja começou a fazer muito mais trabalhos missionários. A igreja formou o primeiro catecismo da igreja, o catecismo romano. É da época da Reforma Protestante, que ficou até 1992 com esse catecismo amarelinho que a gente tem. Então, a igreja teve 2 catecismos, porque antes da Reforma não precisava de catecismo. Porque o Lutero, né, foi o Lutero que começou a contestar a igreja. Então, primeiro catecismo romano e depois esse segundo catecismo que nós temos aí, de 1992 para cá. Dedicadas ao ensino, aos doentes, à infância abandonada, etc. A igreja sempre fez caridade. Antes de Lutero, a igreja sempre fez caridade. A teologia passou a preocupar-se com o rigor das fórmulas, e isso foi bom, da fé. Tomou também um caráter apologético ou defensor diante das objeções de cristãos não católicos e de ateus. Isso o protestantismo fez de bom, fez a igreja estudar mais. Então a igreja começou, os padres começaram a estudar muito mais a própria Bíblia e outras coisas, né? Pelo menos nisso a reforma protestante foi boa. Hoje, graças a Deus, nós temos padres que conhecem a doutrina, que conhecem a palavra de Deus, não é? E que seja assim. É bom lembrar que não foram poucos os mártires que derramaram seu sangue pela igreja nos séculos XVI e XVII. Entre muitos, não podemos deixar de citar os protomártires do Brasil, assassinados friamente pelos calvinistas holandeses em Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, em 1645, que a igreja já estava aqui primeiro. Então, os protestantes vieram para cá e começaram a matar os católicos, tá vendo? Então não é só os católicos que matavam, não. O bem-aventurado Inácio de Azevedo e 39 companheiros jesuítas mortos no mar pelos calvinistas, que é de João Calvino, discípulo de Lutero, quando vinham para o Brasil. Em 1570, os padres Roque Gonzales, Alfonso Rodrigues e João del Castilho, martirizados pelos índios no Paraguai, os santos mártires japoneses Paulo Miki e seus 26 companheiros, crucificados em Nagasaki em 1597, São João de Brito, São João de Brebelf, São Turíbio de Mongrovejo e São Carlos Luanga e muito mais foram assassinados pelos protestantes. Então, não foi só a igreja que matou, não. Também mataram muita gente da igreja. Mas você vê falar? Não, só da igreja católica. Enquanto o catolicismo recuperou a sua unidade e a sua força, o protestantismo se dividiu cada vez mais, fragmentando-se numa grande quantidade de igrejas territoriais por causa do seu caráter subjetivo diante de concepções teológicas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. O protestantismo deixou um falso conceito de igreja. Para Lutero, a igreja não existe como uma instituição. Ó, se a igreja não é uma instituição, é o quê? É apenas espiritual. Nossa, coisa estranha. Então você não vê a igreja, não? A igreja não somos nós? Nós estamos invisíveis, por acaso? Tem a igreja espiritual do céu, mas tem a igreja da terra também.
onde muitas comunidades se unem apenas por um laço espiritual. Assim, o protestantismo se esfacelou em milhares de seitas independentes. É verdade. Quantas seitas hoje? Protestantes e não protestantes. Começou com Lutero. Onde existe uma nostalgia da unidade, nós vimos na aula passada. E a Igreja Católica continua unida sob o primado de Pedro, que é o Papa. Tem um governo, né, que é o do Papa, uma doutrina, é uma só doutrina, continua assim, uma liturgia, uma sucessão apostólica. Então a igreja não mudou nada, mesmo com o Lutero ter esperneado, a igreja não mudou nada. Foi uma grande vitória da sua unidade, é o que nós vimos na aula passada, João capítulo 17. Então, gente, essa foi a vida de Martim Lutero. É esse que você quer seguir? Você que é católico, você quer seguir esse homem? Fique à vontade. Ah, não, eu prefiro seguir Henrique VIII. Então vamos falar um pouquinho do Henrique VIII. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dele. A igreja na Inglaterra foi maravilhosamente formada no século VII, a Igreja Católica. Graças ao trabalho do primeiro Papa, São Gregório Magno, que era beneditino, ou seja, da Ordem de São Bento, e de seu legado de monge, Santo Agostinho de Cantuária. Durante 10 séculos, a Inglaterra deu muitos santos e apóstolos, monges missionários que converteram a Alemanha pagã, inúmeros mosteiros cobriam o país. Está falando da Inglaterra, tá? Que hoje era a rainha, né, que morreu, e agora é o rei que está lá comandando. Era católico, e hoje virou protestante. Olha só, era da Inglaterra. São Bonifácio, tá? São Beda Venerável, todos santos da igreja. Santo Anselmo e muitos outros santos e reis, como Eduardo Mártir, que morreu assassinado, e Eduardo o Confessor. Foi ali que surgiram pelas mãos da Igreja Católica as grandes universidades de Oxford e Cambridge, tá vendo? Frequentados por mais de 30 mil alunos na Idade Média. E daí o grande Roger Bacon, o grande filósofo Duns Scotus. Tá vendo? Então, a Inglaterra era católica. Mas aí o que aconteceu? Henrique VIII, que nasceu em 1491 até 1547, que ele morreu, subiu ao trono da Inglaterra no ano de 1509 e durante os 20 primeiros anos de seu reinado foi amigo da igreja, mantendo bom relacionamento com os papas Júlio II, Leão X e Adriano VI. Amava a doutrina católica e até escreveu uma boa doutrina defendendo os sacramentos contra a fúria de Lutero, tá vendo? No começo ele era contra o protestantismo e a favor da igreja. Você vai ver o que vai acontecer. E por isso o Papa Leão X lhe deu o título de defensor da fé. Olha, o Papa deu para ele o título de defensor da fé, o Henrique VIII. Mas infelizmente, presta atenção, hein? Presta atenção. Mas infelizmente, apaixonado por uma donzela da corte do palácio, Ana Bolena, sempre as mulheres, né? Santas mulheres. Quando o homem se apaixona por uma mulher, meu filho, quis que o Papa declarasse nulo seu casamento com sua prima Catarina de Aragão, com quem já tinha vivido por 20 anos, para casar com Ana Bolena, amante dele. Henrique VIII alegou que Catarina era viúva de seu irmão e que por isso seu casamento com ela foi nulo. Acontece que o seu casamento com Catarina foi autorizado pelo Papa Júlio II e era válido. Então, o casamento dele não era nulo, era válido. E se o casamento foi válido, não pode, a igreja não anula casamento. A única coisa que termina um casamento é a morte. Nem a separação física não acaba com o casamento, com o matrimônio. Entendeu?
Como o Papa Clemente VII não declarou a nulidade do seu casamento, o rei rompeu com o Papa e se intitulou chefe da igreja na Inglaterra. Por isso que até hoje lá, a rainha, o rei, foi por causa disso. Era católico, virou protestante. Agiu, aí ele começou, aí brigou com a igreja, brigou com o Papa, a definir dogmas. Então agora eu sou o chefe da igreja, então agora eu que vou decidir os dogmas. Dando normas ao clero, alterando a liturgia da igreja, tá vendo? E as ordens monásticas, além de nomear e destituir bispos a seu capricho. Por isso que os protestantes perderam a sucessão apostólica, porque eles começaram a eliminar os bispos que vinham de Jesus. Por isso que os pastores não têm sucessão apostólica. Entendeu? Além disso, legalizou tudo isso diante do submisso parlamento inglês. Em seguida, o corrompido arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que se casou 2 vezes, bispo anglicano, tá? Não é católico não, declarou que o matrimônio de Henrique VIII com Catarina de Aragão era nulo e coroou como rainha Ana Bolena, que já estava grávida. Henrique VIII e Ana Bolena foram excomungados pelo Papa Clemente VIII. Então, a igreja excomungou o Henrique VIII igual fez com Lutero. Fazer o quê? Ele era casado, largou a mulher dele para viver com a amante. Fazer o quê? Os que se negaram a obedecer ao rei e à nova rainha foram executados. Tá vendo? O rei acabou com os mosteiros que ficavam fiéis ao Papa. Por medo, os bispos ingleses prestaram juramento de fidelidade ao rei, exceto o bispo de Rochester, São João Fischer, que foi decapitado, tá vendo? Aqueles que não aceitavam a doutrina protestante eram decapitados. Também o chanceler do rei, São Tomás Moro, fiel à Igreja Católica, foi morto na guilhotina. Cortaram a cabeça do coitado. Tem um filme sobre isso. O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Veja esse filme. Eu confesso que ainda não assisti, mas quero assistir. O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. 3 anos depois, acusado de adultério, Ana Bolena foi decapitada pelo rei. Ele matou a própria mulher. É mole. Amante, né, no caso. Que contraiu mais 4 casamentos. Depois disso, ele casou mais 4 vezes. Seu herdeiro, o príncipe Eduardo VI, reinou dos 10 aos 15 anos de idade. No seu reinado, os nobres se apoderaram das terras dos conventos e implantaram uma ditadura protestante na Inglaterra. É mole? O que atrasou o grande desenvolvimento tecnológico que acontecia nos mosteiros. A filha de Catarina de Aragão, Maria de Tudor, que era católica e casada com Filipe II da Espanha, subiu ao trono e impôs uma reação católica e houve a união com Roma. Então, a filha do rei com a esposa era católica. Não é da amante, da esposa o original, né, Catarina de Aragão. Mas Maria de Tudor morreu 5 anos depois, assumindo o trono e foi substituída por Isabel I, filha de Ana Bolena, que foi excomungada pelo Papa. Então, morreu a filha de Catarina de Aragão, foi para o trono a filha de Ana Bolena. Ok? Então o Papa acabou excomungando também ela. Por renegar a fé católica e voltar ao protestantismo, Isabel perseguiu cruelmente os católicos e mandou decapitar a futura herdeira do trono, Maria Stuart, rainha católica da Escócia, refugiada na Inglaterra. Tá vendo, gente? Então não foi só os católicos que mataram, o protestante também matou. Isabel apoiou os calvinistas da Escócia, Holanda e França. Morreu depois de um longo reinado de 44 anos e arrasou com o catolicismo na Inglaterra. Foi substituída por Jaime I, filho de Maria de Stuart, que foi influenciado pelos ministros calvinistas, de Calvino, protestantes. Assim, a Inglaterra, que gerou tantos santos, caiu
no protestantismo. A igreja da Inglaterra foi dominada pelo calvinismo. Os puritanos se voltaram contra os reis e bispos anglicanos, que renegaram Roma, ou seja, o Papa, e fizeram surgir uma guerra civil na Inglaterra, onde foi decapitado o rei Carlos I, que era católico. Um grupo de puritanos, liderado por John chegou à América do Norte em abril de 1630. Os bispos anglicanos perderam a ortodoxia e a sucessão apostólica, o poder de transferir a graça dos sacramentos. O Papa Leão XIII declarou em sua carta apostólica a nulidade de todas as ordenações realizadas pelos bispos anglicanos por não serem estes sucessores dos apóstolos, aquilo que eu já expliquei. Não só os anglicanos, mas os protestantes não têm sucessão apostólica. Hoje os sacerdotes anglicanos que vêm para a Igreja Católica são ordenados novamente, tá vendo? Então quem vem da igreja anglicana, ele tem que ser ordenado de novo. Por quê? Porque não vale. Eles não são bispos da Igreja Católica dos apóstolos. Então eles têm que ser ordenados, né, novamente, porque não vale a ordenação na igreja, em nenhuma igreja protestante. Por fim, o povo inglês deu suas preferências aos puritanos, presbiterianos, metodistas, batistas e outras denominações protestantes. Mas o catolicismo inglês, que no século XVIII parecia morto para sempre, ressurgiu com grandes cardeais como Wiseman, Manning e Newman, e conta com milhões de fiéis em um episcopado obediente ao Papa, ligados ao arcebispo de Westminster. Muitos anglicanos estão voltando para a Igreja Católica. Tá vendo? Muitos anglicanos estão voltando para a Igreja Católica. Tá vendo? Protestantes. Sobretudo depois que eles aprovaram o sacerdócio feminino, começaram a ordenar mulher. A gente sabe que no protestantismo mulher pode ser pastora, na Igreja Católica não, só homem. O Papa Bento XVI criou um ordinariato para receber os milhares de anglicanos na Igreja Católica. Bento XVI, tá vendo? Através da Constituição Apostólica de 4 de novembro de 2009. Então, em 2009, o Papa Bento XVI já estava recebendo muitos anglicanos que vêm da igreja que está vindo do protestantismo, tá vendo? Você já ouviu falar nisso aí em algum lugar? A igreja anglicana existe hoje com o nome de High Church, acho que é isso. Tem apenas 2 milhões de fiéis apoiados pela coroa inglesa, que a mantém por ser o rei chefe da igreja. Hoje era a rainha, né? Agora acho que é o rei de novo, né? A igreja anglicana é mais uma instituição política que religiosa, tá vendo? Os bispos e pastores anglicanos podem ser considerados como funcionários públicos. Se um dia a monarquia inglesa desaparecer, o anglicanismo pode ser extinto. Mas os católicos já são mais de 4 milhões na Inglaterra, tá vendo? Então, hoje, a Igreja Católica já praticamente já está quase assim de novo no protestantismo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então, gente boa, primeira coisa que eu quero falar para o Brasil, né? Vamos falar do nosso Brasil. O nosso Brasil, gente, qual é a história do nosso Brasil religioso? Quem que chegou aqui no dia 22 de abril de 1500? Pedro Álvares Cabral. São Cristóvão Colombo já tinha descobrido a América, em 1492. Catolicíssimo Cristóvão Colombo. Mas vamos ficar no Brasil. O Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil com 17 padres. 17 padres. Celebrou aqui a primeira missa, dia 22 de abril de 1500, e deu aqui o nome de Terra de Santa Cruz, depois virou Brasil.
Então, meu irmão, minha irmã, o Brasil, 1500 não existia igreja protestante, não. Tanto que os calvinistas vieram 1560 e pouco para cá. Então, no ano 1500, quando o Brasil foi descoberto, quem veio para cá? A Igreja Católica. Primeiro quem veio foi a Igreja Católica. Nós fomos o Brasil é ainda o maior país católico do mundo, mas nós já fomos muito mais. Em 1970 era 90% de católicos. Hoje dizem que é 60, 65. Mas nós vamos reverter isso. O Brasil vai voltar a ser, em termos de... ainda é, mas vai voltar a esses 90%, se Deus quiser. Eu creio nisso. Vamos rezar. Isso aí, gente, é um tijolinho por tijolinho. É esse trabalho que nós estamos fazendo. Mostrar ao povo o engano, não das pessoas protestantes, mas da heresia protestante, para voltarem para a Igreja Católica, que é a Igreja de Jesus. Então, primeira coisa que nós temos que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um projeto para que o Brasil vire protestante, sabia? Existe esse projeto. E não é só religioso, não, é político também. Você já notou que a maioria dos políticos são protestantes? Tem a bancada católica também, mas a maioria deles são protestantes e pastores. Por quê? Porque o padre não pode ser candidato, o padre não pode ser participar de política. Então a bancada católica é menor, é leigo. Mas o pastor não, o protestantismo não. Você pode ver que a maioria dos parlamentares lá são pastores. Eles têm um projeto para tornar o Brasil um país protestante, mas eles não vão conseguir. O Brasil vai ser católico. Vai voltar a ser 90% de católico. Você vai ver. Depois você vai me dizer. E como nós fazemos isso? Mostrando a verdade. A verdade é que liberta. E depois a decisão é sua. Rapidamente. Além do Brasil, qual é o país mais protestante do mundo? Estados Unidos. Gente, o que tem de pastores largando o protestantismo para ir para a Igreja Católica, isso não sou eu que estou dizendo, é pesquisa. Isso aí é pesquisa. E eu vou trazer um exemplo aqui, um só, para você ver. Scott Hahn, ele não é brasileiro, ele é americano, mas ele já veio no Brasil várias vezes. Ele já veio na Canção Nova, tem vídeos dele aí na internet. Ele é americano, mas ele já veio no Brasil na Canção Nova, né? E também, né, o professor Felipe já foi na casa dele. Ele era, gente, pastor protestante nos Estados Unidos. Ele e a família, da igreja presbiteriana. E ele nunca tinha assistido uma missa. Nunca. Quando ele assistiu a missa, ele se converteu. E ele fala, está nos livros dele e está nos programas dele que ele faz. Ele diz que ele trouxe vários amigos dele, inclusive pastores, para a Igreja Católica. Nos Estados Unidos também tem um projeto chamado Católicos Voltem para Casa. Aí já não é um pastor, ai meu Deus, é um empresário católico que está com esse projeto e que vai chegar aqui no Brasil, já está chegando no Brasil. Católicos voltem para casa, chamar os católicos de volta para a igreja, os que saíram para voltar. Já vou tornar a falar mais uma vez, quem nasceu na igreja protestante e é feliz, tudo bem, pode continuar protestante. Agora, quem é católico tem que voltar. Quem nasceu católico tem que voltar. Eu falo para pessoas da minha família. Eu não discuto religião com ninguém da minha família, nem meus amigos, mas eu fico rezando, entendeu? E eu tenho certeza, eu creio, que aqueles que eram católicos da minha família vão voltar. Uma tia minha voltou, não vou falar o nome dela aqui. Era católica, depois virou protestante, agora voltou para a igreja católica de novo. Ela sabe de quem que eu estou falando. Ela sabe, uma tia minha. Foi católica, depois foi para o protestantismo, agora voltou para a igreja católica. Pergunta ela se ela quer voltar para o protestantismo. Pergunta ela. Ela já esteve lá.
Então o Scott Hahn, ele lançou 2 livros. O primeiro contando a conversão dele e da família. Todos os caminhos levam a Roma. Não é um livro grande. Todo católico tem que ler esse livro. Scott Hahn. Todos os caminhos levam a Roma. Um ex-pastor contando a sua conversão e da sua família. Ele, a esposa e os filhos. O segundo livro que ele escreveu, esse tem que ser livro de cabeceira seu. Se você ainda não leu, leia. O Banquete do Cordeiro. A missa segundo um convertido. Ele se converteu assistindo a missa. Ele nunca tinha assistido a missa como pastor ainda. Ele nunca tinha assistido a missa, falava mal da igreja, falava mal do Papa, falava mal de tudo, igual o Lutero. Depois que ele... Porque ele é doutor em Bíblia, e ele fez doutorado em Bíblia e fez doutorado em Apocalipse. Então, nesse livro aqui, ele explica o Apocalipse dentro da missa. Tem gente que acha que Apocalipse é só final de mundo. Não, não é só final de mundo, não. Lê esse livro que você vai entender. O Scott Hahn vai te explicar. Outra coisa que eu quero falar para você. O que eu vou colocar aqui não é mentira. Eu tenho como provar. Coloque no Google aí. No Wikipédia. O que eu vou colocar aqui. Os fundadores de religiões e igrejas. Protestantismo. Martim Lutero, Alemanha, 1517. Vou falar rapidinho por causa do tempo. Igreja Anglicana, Henrique VIII na Inglaterra, acabamos de falar, 1534. Calvinismo, João Calvino, 1541. Igreja Menonita, Menno Simons, 1550. Igreja Presbiteriana, olha aí. Quem fundou a Igreja Presbiteriana? John Knox, na Escócia, em 1567. Não foi Jesus Cristo. Igreja Congregacionalista, Robert Browe, Inglaterra, 1580. Igreja Batista, que é uma igreja muito boa. Eu gosto muito da Igreja Batista, porque é uma igreja séria. Eu acho a Igreja Batista uma igreja muito séria. Mas não foi Jesus que fundou. Foi John Smith, na Holanda, em 1600. Metodista. A Igreja Metodista também é uma igreja séria. John Wesley, 1739, na Inglaterra. Mormon, gente, é a igreja do tal dos santos, Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Aqui já é uma seita. John Smith, Estados Unidos, 1830. Adventista do Sétimo Dia. Eu quero falar sobre essa igreja. Eu vou encerrar falando sobre essa igreja. William Miller, Estados Unidos, 1831. Exército da Salvação, Inglaterra, William Bolt, 1865. Testemunho de Jeová. Você já recebeu algum testemunho de Jeová na sua casa? Eu não recebo. Se for para conversar de religião, não. Se for para... eu ofereço água, um café, mas se for para conversar de religião, não quero. Porque testemunho de Jeová, gente, vai encher a sua cabeça. Eles não querem conversar, eles querem discutir. Implantar, né, o protestantismo na sua casa. Eles não querem conversar. Aí eu começar a falar mal das suas imagens, vou começar... a gente conhece o testemunho de Jeová, a gente sabe disso. Não é? Charles Rousseau, 1884, foi quem fundou. Ciência Cristã, Mary Baker, Estados Unidos, 1885. E outras religiões que não são cristãs. Teosofia, Helena Blavatsky, 1885. Rosa Cruz, que não é cristã. Espiritismo, Irmãs Fox, em 1850. Codificador, Allan Kardec. Não foi Jesus também que fundou o Espiritismo, não. Jesus não era espírita, não. Por isso que Jesus nunca falou de reencarnação. Congregação Cristã no Brasil, aquelas mulheres que ficam com véu. A igreja não proíbe o véu, não. Pode usar o véu, mas não é obrigatório. Aquelas mulheres que só usam véu.
É a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Luigi Francescon. Brasil! Eu não sabia disso. A Igreja Congregação Cristã começou no Brasil, em 1900. Assembleia de Deus, que é a maior igreja protestante, sabia disso? Do Silas Malafaia, de outros pastores conhecidos. Assembleia de Deus. Olha de onde que é a Assembleia de Deus. Dos Estados Unidos, em 1918. Foi fundada por vários pastores ao mesmo tempo. Não foi um só, não, vários. Por isso que ela se divide muito. Igreja Evangélica Quadrangular ou Cruzada Nacional de Evangelização. Até o nome dele aqui. Aimé, não sei o que. Canadá, 1908. Seishonoye, não é nem cristã. Essa seita diz que não existe pecado. Masaharu Taniguchi, Japão, 1930. Tabernáculo da Fé, é outra igreja. William Miriam, Estados Unidos, 1946. Igreja da Unificação, do Reverendo Mon, na Coreia, 1954. Igreja Apostólica Vó Rosa, Eurico Matos e não sei mais quem, Brasil, 1954. O Brasil para Cristo, Manuel de Melo, 1955. Templo Manjedoura do Nazareno, Brasil, 1958. Tem alguns nomes engraçados aqui, eu vou rir, gente, mas não estou debochando, não. É o nome das igrejas. Entendeu? Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Índia, 1960. Deus é Amor, Davi Miranda, essa é conhecida, no Brasil, 1962. Luz do Mundo, 1965. Os Meninos de Deus, Davi Brant, Estados Unidos, 1968. Igreja não sei de quê, Cruzada da Nova Vida, Igreja da Restauração, Reavivamento Bíblico, Cristo Pentecostal da Bíblia, Igreja Pentecostal Jesus Nazareno, Igreja do Evangelho Pleno, Igreja da Graça, do cunhado do Edir Macedo, do R.R. Soares, que tem na Band aí, em vários canais. Igreja do Evangelho Quadrangular, Casa da Bênção, Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, 1994, aqui está errado, é 1977, foi inaugurada a Universal. Igreja Mundial, tal do Valdomiro, eu não vou chamar ele de apóstolo, porque para mim ele não é apóstolo, né? Com todo respeito a quem gosta dele, para mim, apóstolo Jesus só teve 12, não é? Então eu não vou chamá-lo de apóstolo. Então, Valdomiro, Igreja Mundial. Adventista, que é daquele pastor Rodrigo Silva. Adventista, olha só, Igreja Adventista Vindoura, Igreja Adventista Bendita Esperança, Adventista do Sétimo Dia, que é a dele, do Rodrigo Silva. Metodista, agora da Igreja Metodista. Metodista Livre, Primitivo, Ocidental, Independente da Nova Jerusalém, Reformado da União Evangélica, Irmãos Unidos em Cristo. Gente, eu vou ter que parar, porque eu já estou com 43 minutos, mas ó, tem mais aqui. Igreja Evangélica, eu queria falar tudo, mas se eu falar eu vou acabar com o vídeo. Ó, Igreja Evangélica, Missão Celestial Pentecostal, Florzinha de Jesus, Trombeta de Deus, Cenáculo da Oração, Jesus está voltando, Deus Pentecostal da Profecia, Rebanho do Senhor, Alarido de Deus, Esconderijo do Altíssimo, Coluna de Fogo, Porta das Ovelhas, Pentecostal Volta do Grande Rei, Jesus Pastor. Ai, eu já estou até cansado. Gente, sabe quantas igrejas existem? 30.000 igrejas protestantes diferentes. Aí eu te pergunto, Jesus autorizou isso? Jesus não falou lá, edificarei a minha igreja? Jesus autorizou esse monte de igreja? Igreja do cuspe de Cristo. A última encarnação para Cristo. Jesus vem, você fica. Da última trombeta. O Senhor pelejará por vós, o povo de Deus vai marchar, uma porta para a salvação. Gente, é muita igreja. Se eu continuar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas eu quero terminar
com uma igreja de um pastor muito conhecido, que fica aí na igreja falando mal, fica aí nos podcasts falando mal da Igreja Católica. Um bispo muito conhecido aí. Ele vai para esses lugares aí falar mal da Igreja Católica. Ele fala que a igreja foi fundada por Constantino, que a igreja mudou a Bíblia, que a igreja colocou doutrinas que não é da Bíblia. Fica falando um monte de coisa da igreja. Aí eu vou colocar aqui algumas coisas, aí depois você mesmo faz a sua... Quem está certo? Se é ele, ou se o que eu vou falar aqui não tem alguma verdade. Antes, eu quero colocar alguns textos da Bíblia que não deu para me colocar aqui, para você ler em casa. Antes de falar sobre isso. Ó, mentiras da doutrina de Lutero. Tudo mentira do Lutero. Lutero falava somente a Bíblia sem a tradição. Isso é antibíblico, tá? Ó, só vou dar os textos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 Tessalonicenses 2,15. 2 Timóteo 2,2. João capítulo 20, versículos 30 a 31. João 21, 35. Perdão, 25. E Atos 20, 35. Todos esses textos falam da tradição da igreja e que não basta somente a Bíblia. Nem tudo foi escrito na Bíblia. Outro erro do Lutero. Ele dizia que só a fé salva, sem as obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Diz que não. A fé e as obras. Ok? Tanto que ele queria tirar o livro de Tiago da Bíblia, mas não tirou. Outra coisa. Ele dizia que cada um pode interpretar a Bíblia. Mentira. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Depois você lê lá. Diz lá que ninguém pode interpretar a Bíblia sozinho. Pode, se em vez de ir para o céu, pode ir para o inferno. Diz lá. Pode se condenar. Hebreus capítulo 10, versículo de 26 a 31, fala do perigo da apostasia. Ou seja, você deixar a igreja. Você nasceu católico, foi batizado, crismado e deixou a igreja. Hebreus 10, 26 a 31. Perigo dos falsos profetas e das falsas doutrinas. Presta atenção. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 7. Leia esses textos em casa. Não deu para me ler aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 11. 1 Timóteo 6, de 3 a 10. 2 Timóteo 2, de 14 a 18. E Tito, capítulo 1, versículo de 10 a 16. Todos esses textos falam do perigo dos falsos profetas e das falsas doutrinas. Leia esses textos, depois você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Depois você vai entender. Agora vamos aqui. Eu quero falar um pouco da igreja adventista, porque é desse pastor muito conhecido que vai para esses lugares falar mal da igreja católica. O fundador da igreja adventista é William Miller, 1782 a 1849. Não foi Jesus que fundou a igreja adventista. Era um camponês nascido de pais piedosos batista, ou seja, os pais dele eram da igreja batista, ok? Do fundador da igreja adventista. Em 1816, começa a prestar atenção. Em 1816, comparando os textos da Bíblia entre si, chegou à conclusão de que a segunda vinda de Cristo se daria em 1843. Um homem dizendo que Jesus viria em 1843. Ainda bem que eu não estava lá, né, para acreditar nessa mentira. Os 2.300 dias mencionados em Daniel, capítulo 8, versículos 5 a 11, deveriam ser lidos como anos, que ele começava a contar a partir do retorno de Esdras a Jerusalém, ou seja, a partir do ano 457 a.C., durante 2.300, do ano 2.300 a 457 a.C., que é igual
a 1843. Então, ele fez um cálculo dizendo que Jesus viria no ano de 1843. O fim do mundo, portanto, haveria de ser precisamente entre o dia 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. Jesus revelou para ele, só para ele. Nesse período de tempo, Cristo reapareceria sobre a terra e reinaria com os santos pelo espaço de 1000 anos, durante os quais se daria a exaltação dos bons e a condenação dos maus, como aparece no Apocalipse 20, versículos 6 e 7. Então, depois você lê lá. Apocalipse fala lá dos 1000 anos, mas 1000 na Bíblia é simbólico. Tem nada a ver com, não é 1000. Né? Ah, eu já fiz isso 1000 vezes. Você já fez 1000 vezes. Ah, eu lavei uns 1000 pratos. Você lavou 1000 pratos? É um modo de falar. Então, 1000 anos, gente, é simbólico. Em 1842 e 43, Miller realizou 120 assembleias nos campos com a participação global de 1.500 ouvintes. A comunidade batista o excomungou. Até a igreja batista excomungou ele. Miller tinha 5.000 discípulos em 22 de 10 de 1843. Tá vendo? É os falsos profetas que a Bíblia fala, tá vendo? Na verdade, porém, o prazo previsto passou sem que nada acontecesse. Jesus não voltou. Então, o discípulo de Miller, chamado Snow, refez o cálculo, alegando que o ano hebreu não correspondia ao ano cristão. Então o erro foi porque ele foi para o ano hebreu. Então agora vamos fazer o ano cristão, que Jesus vai voltar. Não é? Por conseguinte, o termo exato da segunda vinda de Jesus seria no dia 22 de outubro de 1844. Foi por essa ocasião que os seguidores de Miller tomaram o nome de adventistas. Todavia, também, esta nova data não aconteceu nada. E o entusiasmo de muitos discípulos esfriou. Então o pessoal começou a ver que tinha alguma coisa errada. Era um charlatão, não é? Beleza. Surgiu então a figura da senhora Ellen Goldwhite, muito conhecida aí da igreja adventista. Era metodista quando aderiu à pregação de Miller e esperou a vinda de Cristo em 1844. Desculpa, gente, mas eu tenho que ir. Ellen dizia ter revelações que ela assim explicava. Então Deus estava falando com ela. Em 1844 se deu realmente algo de novo, mas não na terra, mas no céu. Então não era aqui na terra, era no céu que ia acontecer alguma coisa de extraordinário. Deus revelou para ela. O santuário de que fala Daniel capítulo 8, versículo 14, é o santuário celeste, é o do céu, não tem nada a ver com a terra. O santuário, né, era do céu, qual se trata também em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Jesus naquele ano entrou no santo dos santos do céu. Ué, para mim Jesus já estava no céu. Então aqui Jesus entrou no santo dos santos dos céus. Mas que doutrina mais estranha. Jesus já estava no céu, ele entrou de novo no céu? Jesus, mas que doutrina esquisita. A senhora White diz tê-lo visto com seus próprios olhos. Ela diz que viu Jesus. Igual o Henri Cristo aí. O Henri Cristo também, ele não falou que viu Jesus, ele falou que é Jesus. Então aqui não, ela falou que viu Jesus. Só ela, né? Beleza. A tese assim proposta pela vidente, entre aspas, conseguiu convencer muita gente. Depois que Miller morreu, tornou-se Ellen a grande mestra do adventismo. Outra tese que a profetisa colocou nos adventistas foi a observância do sábado. Eu quero falar sobre isso. Entre 1840 e 1844, alguns grupos batistas passaram a observar o sábado em lugar do domingo. Os adventistas do sétimo dia exigem a fé
não somente nas Escrituras, mas também no espírito da profecia de Ellen Goldwhite. Isso aqui para mim é espiritismo. Além da Bíblia, eles acreditam no espírito dessa mulher. E eles não falam dos santos católicos? Ah, eu não acredito no santo católico, porque o santo já morreu. Essa mulher também já morreu. E eles acreditam no espírito dela. Tá estranho, tá estranho isso aí. Tá muito estranho, mas vamos lá. Impunha-se também aos novos crentes a abstinência. Então, não pode, adventista não pode fumar nem beber, sob pena de excomunhão da vida eterna. Fumo, beleza. Agora, Jesus bebia vinho, né? Beleza. A ceia do Senhor era celebrada com suco de uva. Para mim, Jesus bebeu vinho, com álcool. Mas para eles é suco de uva até hoje. Sem álcool. Então não pode ter álcool na ceia protestante. À medida que os adventistas foram se organizando, as cisões, as divisões, se multiplicavam ainda mais, originando ramos diversos: adventistas, evangélicos, cristãos adventistas, a Igreja de Deus, a União da Vida e do Advento, tudo aquilo que eu já falei. Os adventistas acreditam em Deus uno e trino, na Santíssima Trindade, pelo menos isso. Aceitam Jesus como Deus e homem, pelo menos isso. Diferente dos testemunhos de Jeová. Tá vendo a diferença? Adventista acredita na Santíssima Trindade e acredita em Jesus como Deus e homem. Testemunho de Jeová já não acredita. Tá vendo? Divisão? Olha só, presta atenção. O homem e a mulher é por si só mortal. Morreu, acabou. Nós não somos imortais. A alma não é imortal. Morreu, acabou. Mas a morte física não é senão um sono da alma. Então, está todo mundo dormindo. Quem já morreu, está todo mundo dormindo. Os mortos, inconscientes como estão, ignoram por completo o que ocorre na Terra. Então, quem morreu, né, não sabe nada do que está acontecendo aqui. Todos os mortos, bons e maus, permanecerão em seus túmulos até a ressurreição. Está todo mundo dormindo. Os santos receberão o dom da imortalidade só quando Jesus voltar na segunda vinda dele, na parousia. Ao passo que os ímpios, os condenados, serão aniquilados. Ou seja, Deus vai destruir aqueles que vão para o inferno. Até o demônio. Deus vai destruir o demônio e aqueles que forem para o inferno. O Novo Testamento, ao contrário, ensina que logo após a morte, o homem entra na sua sorte definitiva. Os bons verão a Deus face a face, é o que diz a Bíblia. Aí aqui estão os textos bíblicos. Filipenses 1, de 21 a 23. 2 Coríntios 5, de 6 a 10. 1 João 3, de 1 a 3. E Hebreus 9, 27. O batismo é conferido por imersão, ou seja, jogar a pessoa no rio. Somente aos adultos. Então, não pode batizar criança na igreja adventista. E não pode derramar água na cabeça. Tem que jogar o adulto no rio. Aliás, todas as igrejas protestantes é assim. Eu vou fazer um vídeo sobre batismo de criança, tá? O adventista do sétimo dia promovem campanhas em favor da higiene e da saúde do corpo. São banidos a carne de porco. Então, os judeus também não comem. Então, o adventista, eu não sabia disso. Eu sei que o judeu não come. Eu não sabia disso, né? Eu sei que o testemunho de Jeová não pode doar sangue. Agora, eu não sabia que adventista não podia comer carne de porco. Não pode beber álcool. Álcool, gente, eu tô falando de cerveja, vinho. Jesus bebia vinho, tá? Mas não pode tomar nenhum tipo de álcool. Gente, eu não tô fazendo apologia à bebida, não. Todo mundo sabe que eu não bebo. Mas eu não. A Bíblia proíbe a embriaguez. Não você tomar uma cerveja e tomar um vinho. Não pode café, eu não sabia. Não pode chá, eu não sabia. Os produtos excitantes, os narcóticos, o regime vegetariano é fortemente recomendado. Então, o adventista prefere ser vegetariano do que carnívoro.
O adventista que não se conforma com essas normas é excluído da comunidade. Dizem que não poderá obter a vida eterna. É mole? Se você não praticar isso, você não vai ter vida eterna. Eu não sei onde que eles tiraram isso. Se você comer uma carninha de porco, você vai para o inferno. É mole? Se você tomar um chá, se você tiver com dor na garganta, você não pode tomar chá. Senão você vai para o inferno. É o que diz aqui a doutrina deles. O mundo pode durar ainda muitos séculos. O próprio Jesus se recusou a revelar aos apóstolos a data do juízo final. Apenas quis colocar para eles vigiarem, vigiar e orai. Mateus 25, 2, Mateus 24, 42 a 44, Marcos 13, 32. Não é possível deduzir a data do juízo final das Escrituras. Jesus não falou data. A crença num reino milenar de Cristo sobre a terra foi, sem demora, abandonado pela Igreja Católica, o tal do milênio, arrebatamento, né? Depois vai ter tal do milênio, a igreja não acredita em nada disso. Abandonado pela Igreja Católica, consciente de que não corresponde à pregação de Cristo. Cristo não falou nada disso. O Apocalipse 20, versículos 6 e 7, que faz alusão a um reino milenar, há de ser lido sob a luz de João 5, versículo 25 a 29. Ali Jesus fala de duas ressurreições. A primeira se dá pelo batismo, e a segunda é a ressurreição dos corpos, que ocorrerá no final dos tempos, quando os corpos ressuscitarão para que o homem e a mulher, em corpo e alma, possuam a sua sorte eterna. Entre uma e outra ressurreição, existe um intervalo de 1000 anos, conforme Apocalipse 20, de 5 a 7. O número 1000 aqui designa bonança, vida, e com razão, pois viver em graça é viver desde já a vida eterna, pois é viver 1000 anos. Tá vendo? A Bíblia fala, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Quanto à observância do sábado, para eles o dia santo é o sábado. Notemos, a palavra hebraica sábado significa sete e repouso, consagrado ao repouso. Os cristãos deslocaram o dia de sábado da observância do sétimo dia, porque foi no dia posterior ao sábado, o domingo, que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, apresentando ao mundo a nova criatura. Observemos que os cristãos observavam, né, o domingo, como atestam os próprios apóstolos aos textos. 1 Coríntios 16, 2, Atos 20, versículo 7 e Apocalipse 1, 40. Então, os apóstolos não celebravam o sábado como dia santo, mas o domingo. O próprio Deus, colocando a ressurreição de Cristo no dia seguinte ao sábado, deu a entender que o dia do Senhor por excelência não é o sábado, mas o domingo. A proibição de certos alimentos também é do Antigo Testamento, ultrapassado pelos textos do Novo Testamento. Por exemplo, Jesus diz: não percebeis que tudo quanto entra no homem não pode torná-lo impuro, mas é o que sai do coração. Marcos 7, 18, 19. Então, Jesus diz que você pode comer de tudo e beber de tudo com moderação. Não é o que entra que mancha o homem, mas aquilo que sai. E tem mais. Anote aí. Apocalipse 26, versículos 6 e 7, fala do milênio. Mas não fala que Jesus vai reinar 1000 anos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu vou explicar melhor. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Fala o quê? Que você pode comer e beber de tudo com moderação e que você não precisa observar o sábado, mas o domingo. Colossenses 2, 16 a 17. Leia lá.
Mateus 10, 28, Lucas 16, de 19 a 31, fala da imortalidade da alma, que não tem ninguém dormindo. A pessoa morre, o corpo vai para a terra e a alma vai para Deus. Quem for bom vai para o inferno, quem for bom vai para o céu, quem for mal vai para o inferno. E a pessoa fica lá e ela não fica dormindo. Leia Mateus 10, 28 e Lucas 16, 19 a 31. E finalizando, Mateus 24, 36, Jesus fala que ninguém sabe a hora da volta dele. Ninguém sabe, nem os anjos, e ele diz assim, e nem o filho, somente o pai. Claro que Jesus sabia, mas não fazia parte da missão dele revelar isso. Então, se Jesus não revelou para os apóstolos o dia que ele vai vir, ele vai revelar para esse povo, para essa mulher, para esse homem que falou que Jesus ia voltar não sei quantas vezes? Aí, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, somos nós católicos que inventamos as doutrinas na Bíblia? É a gente que inventa ou é os adventistas que estão inventando doutrinas da Bíblia? Aí você decide. Quem está certo? Esse pastor conhecido que fica falando mal da Igreja Católica, ou somos nós que estamos errados? Você decide. Gente, esse vídeo ficou maior, tá? Mas encerramos os 3 vídeos que eu queria fazer sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Assista os vídeos com calma. Assista os vídeos com os textos, com a Bíblia na mão. Todos esses textos da Bíblia que eu coloquei. Tá? Estude. Pegue esses 3 vídeos. Estude. Depois você me fala. Comente aí. Esses vídeos vão mudar a sua vida. Eu não estou falando por mim, não. Eu não estou falando por mim. Mas porque mudaram a minha vida. Quando eu comecei a estudar isso, eu entendi que ser católico não é uma opção de vida. Eu não optei por ser católico. Não. É uma coisa que Jesus quer para nós. Por isso que ele fundou a igreja. Com todos os erros humanos que ela tem. Mas é ela que nos dá os sacramentos e é ela, né, que vai nos levar para o céu. Claro que é Jesus, através do seu corpo, que é a igreja. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.